Meu Deus, por que me abandonastes? Irmãos e irmãs caríssimos, aqui reunidos em nossa matriz paroquial de Santos Reis, queridos irmãos que nos acompanham por meio das redes sociais de nossa paróquia, iniciamos com esta solene liturgia a celebração da grande semana, onde retomaremos os passos de nosso Senhor Jesus Cristo em direção à consumação de sua missão de salvação da humanidade. Iremos com Jesus subir para Jerusalém. Em Jerusalém com Jesus, aos pés da cruz, iremos trazer à memória a salvação que Ele nos oferece, a vida que Ele nos dá, a eternidade que por meio dEle nós podemos ansiar e buscar. No grito, meus irmãos e minhas irmãs, de Jesus na cruz, no grito do abandono de Jesus, se encontra o grito do abandono de toda a humanidade. Jesus, sendo Deus, não se envaidece de sua condição ou se apega a ela, como nos diz São Paulo na carta aos Filipenses. Ele se esvazia de si mesmo, e se esvaziando de si mesmo, se faz um de nós. Sendo um de nós, Ele assume as nossas dores, a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, para que, rebaixando-se à nossa altura, Ele pudesse então nos elevar junto dele quando ressuscitado. Talvez nós não consigamos, irmãos caríssimos, perceber a grandeza e a beleza disto. Um Deus que se faz um de nós e assume as nossas enfermidades e as nossas culpas, se rebaixa, se coloca no mesmo patamar que nós, se iguala a nós em tudo, menos no pecado, para poder nos salvar. Nós cantamos, caríssimos, por muitas vezes ao longo de nossas celebrações, de nossa vida. Quanto mais velho, certamente mais cantou isto. Prova de amor maior não há que doar a sua vida pelo irmão. De fato, a escola de Jesus é a escola do amor. E a escola de Jesus é, senão, a cruz. A cruz, meus irmãos, é a escola de Jesus. A cruz é a escola do amor. A cruz é a escola do discípulo de Jesus. Nós não aprendemos com Jesus simplesmente quando Ele nos oferece muita coisa boa ou quando estamos felizes e alegres. Pelo contrário, nós aprendemos com Jesus o amor, e a ser discípulo dele é na cruz. É no alto da cruz, da sua entrega, não guardando nada para si, nem sua vida, é que nós aprendemos como é segui-lo, como é de fato amá-lo. Olhemos para o que nos mostra o profeta Isaías na primeira leitura que escutamos. Na profecia de Isaías, nós temos a imagem de Cristo servo, Cristo que se entrega por nós. Num primeiro momento da leitura, nós temos o discípulo que se coloca disponível à palavra do Senhor, à vontade de Deus. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta a cada manhã, Ele me abriu os ouvidos. Mas, caríssimos, ter o ouvido e o coração aberto à palavra de Deus, ser obediente à palavra de Deus, é exigente de tal modo que nos oferece um caminho que é o caminho da cruz. Por isso esse mesmo discípulo, esse mesmo servo,
que se coloca a serviço de Deus, ele também enfrenta muitos ventos contrários à sua missão. E ele diz: ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba, não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Seguir Jesus, meus irmãos, implica perseguição. Seguir Jesus, meus irmãos, implica incompreensão. Seguir Jesus não é entrar num caminho de vida fácil, não é. Seguir Jesus implica em ir contra o que o mundo prega. Seguir Jesus implica em ir contra as nossas más vontades, contra os nossos maus desejos, contra a maldade que nós alimentamos no nosso coração. Seguir Jesus, meus irmãos, dói. Seguir Jesus, meus irmãos, exige, é exigente. Seguir Jesus não é algo que eu faço uma vez por ano, quando simplesmente eu pego os ramos e saio pelas ruas dizendo que Jesus é rei. Não é isto. Seguir Jesus nos coloca num caminho de sacrifício exigente. Mas o discípulo que se coloca no seguimento de Jesus, certamente ele tem de Deus o auxílio necessário para percorrer este caminho. Justamente porque na própria leitura este mesmo servo continua dizendo: mas o Senhor Deus é o meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Quem se coloca no caminho da cruz sabe que por mais que pareça que estejamos abandonados, por mais que pareça que Deus esteja em silêncio, quem se coloca no caminho da cruz sabe que ao seu lado se encontra o Senhor Deus, aquele que tudo pode, aquele que nos ama, aquele que se fez um de nós para nos salvar. O caminho da cruz, meus irmãos, pode parecer para o mundo uma loucura. O caminho da cruz, caríssimos, pode parecer para o mundo coisa de gente louca, gente doida. Mas que alegria para nós sermos considerados pelo mundo como loucos, loucos por causa da cruz de Cristo. Na cruz de Cristo, caríssimos, nós encontramos um Deus que não nos abandona, que está conosco no meio do sofrimento. Nós, como católicos, não somos um povo que gosta de dor, de sofrimento. Ninguém gosta de sofrer, mas nós sabemos que o sofrimento faz parte da condição nossa humana. E se ele faz parte da nossa condição humana, em Jesus, no alto de sua cruz, este nosso sofrimento encontra um novo sentido, um novo significado. Cristão não sofre por sofrer, cristão não sofre porque gosta de sofrer, mas cristão sofre porque entende aquilo que é o amor. E amar dói, meus irmãos, amar exige, amar nos causa sofrimento. Quantas vezes hoje nós vemos pessoas que se casam e logo mais se separam porque vem para o padre e diz assim: ah, padre, é porque eu não amo mais o meu marido. Ah, padre, é porque eu não amo mais a minha esposa. Ah, padre, é porque eu não amo mais aquele amigo meu, agora eu não quero ser amigo. Também não. Não entendeu nada. Não entendeu nada. O amor não implica momentos somente de alegria. Iludido quem pensa que o amor se resume à paixão, ao fogo de palha da paixão. O amor não é isto. O amor não se resume a desejo carnal.
O amor implica a minha decisão e a minha escolha de ir além até dos meus desejos, por causa daquilo ou daquela pessoa a quem eu devoto o meu amor. O amor é escolha, meus filhos. O amor é decisão. O amor é opção de vida. Por isso o nosso sofrimento tem sentido, porque nós escolhemos o caminho do amor e por amor nós permanecemos nele. É por amor a Cristo que cá estamos nós no dia de hoje. É por amor que estamos aqui com calor, com gripe, com seja lá o que. Por amor. E este nosso sofrimento tem sentido na cruz de Cristo. O amor nos educa, o amor nos ensina que o mundo e que os outros precisam de nós. O amor nos ensina a pegar a nossa dor, colocar dentro do bolso, para poder acolher a dor do outro que sofre comigo. Olhemos para o exemplo que Jesus nos dá no alto da cruz. Se encontram dois ao lado dele. Um começa a insultá-lo, o outro repreende o que está insultando e dirige a Jesus uma súplica: Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Qual foi a resposta de Jesus? No alto da cruz, da dor, do sofrimento, na agonia da morte: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Um coração que ama, meus irmãos, não oferece senão somente amor, mesmo no meio da dor. Quem segue Jesus não vai oferecer para o outro azedume. Quem segue Jesus não vai oferecer para o outro uma mão negada para a ajuda. Quem segue Jesus é como ele, no alto do sofrimento, da dor, ele ainda oferece vida para aquele que está do seu lado também sofrendo o mesmo suplício. Quantas vezes somos chamados a isto? Quantas vezes nós dizemos: mas padre, eu estou sofrendo, eu tenho tanta dor, eu tenho tanta dificuldade, como que eu vou ajudar? Eu estou sofrendo. Aprenda de Jesus, meu filho, minha filha. Jesus nos ensina que o nosso sofrimento precisa muitas vezes ser colocado um pouco de lado, para que a gente possa oferecer para o outro vida também, ainda que nós não tenhamos. Confesso para vocês uma coisa que sempre faço. Quando vou atender confissões, normalmente eu faço uma oração antes, pedindo a Deus que me prepare para aquilo que irei fazer. E depois que eu termino a confissão, o atendimento das confissões, eu sempre digo para o Senhor: obrigado pela oportunidade de ser instrumento de sua misericórdia. Obrigado por poder perdoar aquilo que eu mesmo talvez não perdoaria. Obrigado por poder dar o seu perdão, ainda que eu mesmo esteja precisando desse perdão. Esta oração eu faço cada vez que atendo confissão, justamente porque é assim que devemos viver, meus irmãos. Ainda que nós não aprendemos isso inteiramente, nós precisamos passar a viver isto. Rezar para que o nosso coração entre em conformidade com a nossa oração, dizendo para Deus: Senhor, ainda que eu não mereça, que eu seja instrumento da sua misericórdia. Ainda, Senhor, que eu esteja precisando dela, que eu seja instrumento da sua misericórdia. Peçamos a Deus, irmãos, a graça da fidelidade até o alto da cruz. Lembrem-se do que foi dito no Evangelho de hoje. Estavam muitos à mesa com Jesus. Na hora que os guardas chegaram, o que eles fizeram? Correram, fugiram.
e depois ainda ficaram de longe, vendo o que estava acontecendo. A multidão que grita: crucifica-o, não nos enganemos pensando que é a mesma multidão que o acolhe com os ramos. Não é a mesma multidão. Porém, a multidão que o acolhe com ramos covardemente foge. Não sejamos assim. Permaneçamos com Jesus aos pés da cruz, porque quem permanece com Jesus aos pés da cruz alcança aquilo que nada, lugar nenhum do mundo pode nos oferecer: a glória da ressurreição, da vida eterna. Que o bom Deus nos ajude, com sua graça, a sermos fiéis, discípulos, seguidores de Jesus, e que na escola da cruz aprendamos a amar como o próprio Jesus amou. Que Deus nos ajude, que assim seja. Amém.